Deixa eu só inverter. Invertendo. Boa. Deixa eu ver se todo mundo está me ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Eu vou fazer um teste aqui antes de começar, vou dar um tempinho só para ver se a gente consegue descobrir aqui se tá tudo certinho. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me dão um toque. Se estão todos ouvindo. Eu estou entrando aqui com... Deixa eu só verificar aqui no meu... Ah, ótimo, obrigado. Obrigado. O Márcio já me avisou aqui. Eu vou dar um tempinho aqui ainda, esperando um pouco o pessoal entrar. Peço desculpas aí para vocês pelo tempo aí de demora, que eu tive uns problemas técnicos aqui, mas acho que já estão resolvendo. Já estão resolvidos. E assim que começar o número um pouquinho, entrar um pouquinho mais de gente aqui, eu já começo, para não atrapalhar. Ótimo. Enquanto mais um minutinho aí, a gente já começa. Eu vou fazendo um pouquinho de briefing aqui também. Para falar um pouco da... Confesso que não é muito a minha praia, né? Ficar fazendo live, mas vamos lá. Se tiver alguma dificuldade, gente, vocês podem me falando. Se tiver algum problema de áudio, vocês me falam. Estou usando fone de ouvido, qualquer coisa eu troco. E aí a gente começa. Boa. Deixa eu ver mais um detalhezinho aqui, se eu consigo descobrir aqui, antes de começar. Ótimo. Boa. Bom, eu acho que eu vou já começar então, gente. Primeiro, antes de começar aqui, eu quero ver se eu consigo aqui explicar um pouco sobre o tema. Mas antes de começar, primeiro eu queria agradecer ao Alex do Sebrae e à Ciesp novamente pela segunda oportunidade que nos deram aqui no canal da Ciesp no Instagram, para a gente falar de um tema bastante relevante no momento e que afeta diretamente as escolas, aliás, todo o segmento do Brasil, da economia, né, todo o segmento de mercado. A ideia da LGPD, na verdade, é um tema que a gente vai estar abordando aqui, focado na educação. Então, de qualquer maneira, eu agradeço ao Alex do Sebrae e a Ciesp pela essa nova oportunidade, e eu vou começar aqui a falar um pouquinho, me apresentando de quem eu sou e sobre a School. Bom, vamos lá. Meu nome é Adriano Ornelas, eu sou sócio fundador da School 360, uma empresa, a gente fundou ela em 2019, uma empresa focada no segmento de educação, né? A gente desenvolveu a ideia, na verdade, da School 360, ela surgiu porque eu já tenho 12 anos aí de mercado de educação, fui diretor de escola internacional, fui diretor de fundo de investimento de educação, e ao longo desses últimos 12 anos envolvido, né? Eu era do mundo corporativo, trabalhando em bancos, indústrias, consultorias de tecnologia, processadoras de cartões. Em 2009 entrei no mercado de educação e desde então me apaixonei por essa área, uma área realmente fascinante, cheia de oportunidades, cheia de desafios, e desde 2009 desenvolvendo o trabalho focado, a minha especialidade inclusive é a tecnologia. Eu fui desenvolvendo vários trabalhos no mercado, nessas duas experiências que eu tive, né, Escola Internacional e Fundo de Investimento, que é dono de várias escolas, St. Francis College e depois na Cognito Schools. Eu fui descobrindo oportunidades ali de desenvolver uma solução para o mercado de educação, e aí junto com o meu sócio, o Márcio Coutrin, que hoje não vai estar aqui participando conosco, ele que trabalhou comigo já em outras empresas, muito antes de eu entrar no segmento de educação. A gente sempre manteve contato e sempre teve vontade de empreender, e aí, coincidentemente, no mesmo tempo, na mesma hora, a gente teve essa ideia de desenvolver a School 360. A School 360 é uma empresa, como eu falei, concebida em 2019, é uma empresa com foco apenas no mercado de educação. As soluções que ela oferece, ela foca apenas escolas, colégios, faculdades, universidades, escolas de idiomas, enfim, escola de negócio.
e não tem foco para outro segmento. É engraçado até que o LGPD, que é o tema de hoje, que a gente está falando, a gente já foi sondado por outros segmentos, né? Varejo, indústria, para a gente falar um pouco de LGPD, mas a gente prefere usar o nosso background, a nossa experiência e focar apenas nesse segmento. A nossa equipe hoje formada por profissionais especializados em diferentes áreas, né? Como processo, segurança da informação, perito forense em segurança da informação, marketing, recursos humanos, enfim, a gente tem uma equipe de especialistas para atender as diferentes demandas de departamentos de uma instituição de ensino. E aí a gente notou, com o passar do tempo, que com esse projeto, essa exigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente resolveu montar uma solução 360, onde a gente consegue atender as 4 necessidades. Dentro de um projeto 360 não é apenas o jurídico, tá? Então tem a necessidade da parte jurídica, tem a necessidade da parte de processo, procedimentos, tecnologia da informação, segurança da informação. Tem uma série de demandas que exige o projeto de LGPD, que eu vou estar falando um pouquinho aqui. Então a gente conseguiu desenvolver uma solução onde a instituição de ensino, seja ela qual for, ela consegue centralizar o projeto num único fornecedor, e a gente consegue ter começo, meio e fim, fechando em 360 e entregando tudo, fazendo a execução e os entregáveis do projeto 360. Então, aqui nessa live aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu vou estar explicando um pouco sobre o que a gente vai estar falando, e depois vocês, no finalzinho aí, eu abro aí a oportunidade de alguém fazer alguma pergunta. Pode ser que no meio do caminho, se alguém fizer essa pergunta, tem uma equipe minha da School 360 que está acompanhando também, eles vão acabar falando aí um pouquinho, respondendo para vocês de imediato. A gente inclusive tem no nosso site, se vocês entrarem no www.school360.com.br, você pode se cadastrar lá, que a gente normalmente envia materiais, conteúdos para a nossa base, para divulgar alguns assuntos referente à gestão escolar e pedagógica. Então fique à vontade. A gente tem o guia, inclusive até vou reforçar aqui, a gente tem o guia e-book, né? É um e-book, um documento digital que a gente desenvolveu explicando justamente os pontos importantes da School, que a School entende para o LGPD, e formatada bem didático assim, para vocês usarem internamente na sua instituição de ensino para divulgar esse projeto, inclusive a importância dele e tal, e o cuidado que todo mundo da comunidade deve ter em relação ao tratamento de dados, tá? Então pode entrar lá no site, se cadastrem e a gente já manda para vocês esse material, e aí com frequência a gente sempre publica algum tipo de artigo e compartilha com vocês, tá? Bom, vamos focar um pouquinho aqui na School 360 e vou falar um pouquinho. A gente está aqui justamente convidado pela CIESP, né, para falar sobre esse tema. Então a gente vai estar falando de adequação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu acabei falando um pouco já o que somos, o que fazemos, e aí eu vou falar um pouco do resumo da LGPD. Vamos falar um pouco da estratégia que esse projeto exige da escola ou do colégio, ou da universidade, da faculdade, enfim, da instituição de ensino, o que ela precisa se atentar e fazer, né, para se adequar, e como nós podemos ajudá-los aí nesse projeto que é muito legal, assim, muda muito a parte de conceitos, de culturas, que apesar de ser uma exigência por ser lei, né, não é uma opção, é meio que mandatório. É um projeto que pode transformar a escola e fazer com que ela melhore com as exigências da lei, que pede a governança, pede boas práticas, pede uma série de coisas. Então, eu vou estar explicando um pouquinho o que é, tá? Como a School 360 gosta como é uma empresa especializada em soluções de governança, né, para o mercado de educação, a gente procura entender as demandas, né? Existe assim, a gente sempre brinca que a solução da 360 não é uma solução de prateleira, tá? É muito bom enfatizar isso, que um projeto, seja ele qual for, no caso a gente está falando de LGPD, mas pode ser qualquer outro projeto de qualquer outra área que nós atuamos, tecnologia educacional, tecnologia da informação, marketing, gestão de pessoas e performance, safeguarding, que é o salvaguarda, né? Que é um projeto muito interessante, que cruza muito com a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tenta sempre entender a demanda da escola, né? E aí entender a realidade da escola, a cultura da escola,
para poder adequar o projeto, porque qualquer projeto que se tente implantar em qualquer instituição de ensino, há necessidade do envolvimento dos profissionais, das pessoas, né? Quando você envolve as pessoas no projeto, as pessoas elas se sentem parte daquilo, e quando elas se sentem parte daquilo, o engajamento é muito maior, a execução é mais tranquila, e a adesão daquela mudança, daquela implantação, seja de um processo, de um procedimento, de um sistema, ou, no caso de uma lei, ela fica muito mais aderente, porque as pessoas, quando são ouvidas, quando elas participam das decisões, fica muito mais fácil de implementar. Então, a dica que eu sempre dou, seja um projeto pedagógico, um projeto administrativo, um projeto de tecnologia dentro da sua instituição de ensino, é sempre importante ouvir as partes, é sempre importante você estar na ponta. Eu sempre falo que é descer no chão de fábrica, né, ouvir desde a diretoria até a sala de aula ali e tentar juntar esses dados. Então a gente tenta fazer isso para poder trazer a melhor solução, né, e sempre focando na integração, né, como eu falei, no uso de boas práticas, de tecnologia sempre que possível, porque apesar de eu ser um profissional de tecnologia, ser um entusiasta de tecnologia, eu não sou aquele que acha que tudo tem que ser tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela ajuda, mas dependendo do cenário ela pode até atrapalhar se de repente você não tem ainda um processo bem definido, se você ainda não tem pessoas capacitadas e treinadas para usar tecnologia. Então a gente tem sempre que ter esse olhar e fazer a coisa, ver o nível de maturidade para a implantação de qualquer projeto, tem que ver o nível de capacitação da sua equipe, e talvez antes de executar o projeto você tem que dar um passo para trás primeiro para poder depois conseguir avançar com o projeto. Tem que ter um pouco dessa sensibilidade. Então a gente sempre foca na inovação, né? Ou seja, sempre tentar buscar coisas novas que tragam realmente resultados. A gente, na hora de executar, tem que definir estratégias para poder fazer com que o projeto, né, consiga alcançar o seu objetivo, né? E sempre se cercar de pessoas experientes, né? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre fala, que a experiência é tudo. Por mais que você estude, por mais... Ontem até estava conversando com um amigo, você trabalhando, não importa no que você faça, eu acho que a experiência vai te dando realmente a teoria e prática, né? E a prática realmente vai te trazendo, com base na teoria, a execução vai te dando um olhar muito mais detalhada, e aí você vai se amadurecendo e vai trazendo aí a experiência que você precisa. Então a gente sempre foca na inovação, na estratégia e na experiência para poder fazer com que os projetos tenham sucesso, tá? Bom, só para focar um pouquinho, a gente está falando de LGPD aqui, tá? Então a School também trabalha com marketing educacional, ela trabalha com soluções de tecnologia educacional, ela também trabalha com tecnologia da informação, ela trabalha com projetos de práticas de safeguarding, ela trabalha com pessoas, com gestão de projetos em gestão de pessoas e performance, e trabalha também com gestão financeira e resultado. A LGPD passa por tudo isso, tá, gente? O projeto de LGPD, ele se atenta ao tratamento de dados pessoais, né? Tudo que envolve tratamento de dados pessoais, dados sensíveis, ela sempre vai passar por todas as áreas dentro de uma instituição de ensino, tá? Então, quando a gente fala de marketing, né, onde você está entrando em contato com o seu cliente, você está lidando com dado pessoal. Quando você vai tratar com informações de tecnologia da informação, de educacional, você está lidando com dados de aluno. Quando você vai trabalhar com tecnologia da informação, você está lidando com acessos a sistemas, a plataformas, e tem dados pessoais ali no meio. Quando você está falando de safeguarding, a gente está falando também não só do tratamento, do cuidado do bem-estar, saúde e segurança de toda a comunidade, principalmente dos alunos, das crianças, né, alunos e adolescentes, mas a gente também está tratando com safeguarding, que são práticas de segurança, dentro dela também tem as preocupações sobre cibersegurança, sobre uma série de assuntos relevantes ao uso de tecnologia que também resvalam em LGPD. Assim como também o tratamento de dados pessoais estão atrelados à gestão de pessoas. Então, eu também, como instituição de ensino, eu também tenho que me preocupar com os dados pessoais dos meus funcionários, até dos candidatos que se preocupam, que queiram ingressar na sua instituição de ensino em que eu trato os dados. Eu também tenho que ter essa preocupação, assim como também gestão financeira, onde eu vou tratar, na verdade, a parte de cobrança, contratos, eu também tenho que ter esse cuidado dentro da LGPD.
Então, falando um pouquinho sobre o que é Lei Geral de Proteção de Dados, né, a sigla LGPD, tá? Ela é uma lei que foi sancionada em 14/8/2018, tá? E ela dispõe exclusivamente do tratamento de dados pessoais, tá? Seja ela por meios digitais ou físicos, né? Seja ela de pessoa natural ou de pessoa jurídica de direito público ou privado, tá? Resumindo, tudo que a gente está tratando de dados pessoais, a gente tem que se preocupar no todo. A gente tem que se preocupar, porque como uma lei já sancionada, a gente tem que se preocupar, principalmente em instituições de ensino, que lida muito com dados pessoais, tanto digitais quanto físicos. A gente tem que se preocupar, e essa lei exige, na verdade, ela faz o acompanhamento, né? Ou seja, ela exige que tanto pessoa física quanto a pessoa jurídica, seja de poder público ou privado, ela deve se preocupar no tratamento, ela tem que ter o devido cuidado, a proteção exigida para que não haja vazamento de dados e esse dado vazado seja utilizado de forma indevida por terceiros. O objetivo, como eu falei aqui, o objetivo da Lei de Dados Pessoais é a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do indivíduo, tá? Então, essa lei, na verdade, ela exige que as minhas informações pessoais, elas devem ser utilizadas de maneira adequada, e eu tenho que ter a liberdade e a privacidade de me proteger em relação ao uso dos meus dados. Então, a lei, ela coloca um pouco de ordem nisso, que até pouco tempo atrás, tudo bem que já vem sendo desenvolvido desde o marco regulatório da internet, marco civil da internet, aquela coisa toda, você tem algumas práticas que antes só se focava no mundo digital, mas a LGPD melhorou isso, trazendo as boas práticas aí para tanto a parte digital quanto a parte física, para garantir a proteção individual do cidadão e dar a liberdade dele de definir como ele quer usar de maneira privada ou não os seus dados para uso de compra de produtos ou serviços, tá? Aqui é o seguinte, o que define o tratamento de dados, né? Toda operação realizada com dados pessoais, né? Por exemplo, a coleta, né? O pessoal sempre fala, né? Tudo que tem verbo, né? A coleta, a recepção, a utilização, o acesso, a reprodução, a transmissão, o arquivamento, o armazenamento, a eliminação, a avaliação ou o controle da informação e a modificação, a comunicação e a transparência do seu dado, né? Então, você vê que tem muitos verbos aí que são utilizados para o tratamento de dados e que toda instituição, não importa se é escola, indústria, banco, não importa, desde que seja uma prestadora de serviço ou seja uma venda de um produto, toda empresa, e a escola tem que ser CNPJ, então ela não deixa de ser uma empresa, ela deve se preocupar com esses verbos para garantir a proteção de dados de seus clientes, no caso, os alunos, ok? A lei, na verdade, ela veta a coleta de tratamento de dados de qualquer pessoa sem o devido e justificado consentimento, tá? Bem como a utilização das informações para as práticas ilícitas ou abusivas. O que a lei exige, na verdade, agora é que você, toda vez que for utilizar o dado de alguém para qualquer finalidade, né, você deve utilizar o consentimento, né? A pessoa, quando você precisa de um dado da pessoa para realizar um determinado serviço ou vender algum produto, para que eu possa coletar as informações dela para realizar aquela função, eu preciso que a pessoa que está compartilhando o seu dado tenha ciência e dê o consentimento do uso desses dados para aquela finalidade, tá? No caso de escolas, eu preciso, na verdade, dos dados dos pais, por exemplo, ou do responsável do aluno, assim como eu preciso dos dados do aluno. Claro que dentro desse conjunto de dados, a gente sempre fala, né, o que é dado, o que é informação. Dado por si só o dado, ele ele não ajuda muito. A informação é um conjunto de dados que identifica uma pessoa. Então, se a gente pensar aqui comigo, Antônio da Silva, é um nome mais comum, né, um nome mais comum de ser encontrado. Eu, com esse dado, Antônio da Silva, eu consigo identificar uma pessoa? Olha, até conseguiria, mas tem tantos Antônios da Silva que é capaz de você demorar um pouco mais para chegar onde você quer. Mas se eu tiver o Antônio da Silva e tiver um CPF, né, que cada dado desse junto se torna uma informação, ele se torna identificável.
Então, automaticamente, eu consigo, com esse dado, utilizar ele para uma finalidade, de forma ilícita ou abusiva. Então, na verdade, a proteção de dados pede justamente que você sempre peça o consentimento do uso do dado e sempre explicando para a pessoa que vai compartilhar esse dado dela a razão por que você está usando aquilo, para que você consiga realizar o seu trabalho e que amanhã você saiba o que você está protegendo e que amanhã esse dado não seja vazado e que a pessoa que compartilhou não tenha nenhum tipo de problema, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei que foi criada basicamente como fundo utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, tá? Essa lei, na verdade, todo mundo brinca que é praticamente quase um copy-paste da lei, tem as suas adaptações, claro, porque é um pouco diferente a região, mas basicamente a GDPR é a base da Lei Geral de Proteção de Dados e ela, na verdade, ela vai tratar, como eu falei, né, sobre dados pessoais e tratados em todo o território nacional. Então, a lei ela vale nos 27 estados da federação, né? Ela tem que cobrir, né? Ela faz posso dizer, dados pessoais coletados e tratados em todo o território nacional para a oferta de bens ou serviços, tá? De pessoas por pessoas e empresas, serviços por pessoas e empresas do direito público ou privado, incluindo as escolas, né? Que não é diferente, tá? Então, a gente, olhando aqui a parte de tipos de dado, né? De dados regulados pela lei, né? O que a lei regula em relação a dados, né? Existe o dado pessoal, né? Qualquer dado, qualquer informação relacionada à pessoa natural física, por exemplo, nome, CPF, RG, e-mail, etc., a gente chama de dado pessoal, tá ok? E aí tem, dentro da lei, um outro ponto que eles deixam muito bem claro, é sobre o dado pessoal sensível, tá? O dado pessoal sensível, ele oferece o dado pessoal que oferece uma especial vulnerabilidade ao titular, deve ser prestado bastante atenção nisso, tá? Porque o dado sensível tenta trabalhar com dados de origem racial ou étnica, convicção religiosa, dado referente à saúde ou à vida sexual, enfim, é o tipo de dado que requer uma proteção mais rigorosa. Então, você pega, por exemplo, um aluno que tenha algum dado sensível sobre a saúde pessoal dele, a lei exige que haja uma proteção maior em relação a esse tratamento de dados, que se tenha uma atenção, um foco maior, porque dependendo da situação, a gente já viu vários casos, em várias situações, em que um dado sensível, né, de uma pessoa, por exemplo, como médica que a gente está usando, ela não pode vazar porque pode causar algum constrangimento, alguma discriminação, enfim, alguma situação que exponha essa pessoa e essa pessoa, por sua vez, ela pode se manifestar e agir em cima disso, utilizando a própria lei para se defender, enfim, e aí a instituição que não conseguir dar devida atenção a isso e tiver algum tipo de problema em relação a isso, pode ser que o incidente criado, né, e a fiscalização que ocorreria em cima de uma situação como essa pode ser um pouco complexa e às vezes até sofrer uma sanção pesada em relação à instituição de ensino. Então, é sempre muito importante que todo dado pessoal, toda instituição deve ter a sua atenção, mas o dado pessoal sensível, ele requer muito mais ainda essa atenção e garantir a proteção devida sobre o uso da informação. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece alguns papéis novos aí que para muita gente é novidade, né? Então a gente quer explicar um pouco o que é a Lei Geral, né? Vamos botar um pouco em ordem aí quais são os papéis da Lei Geral de Proteção de Dados em relação a isso. O titular, né? A pessoa, o titular, quando a gente fala, é a pessoa natural, né? Sou eu, é você, né? Somos o titular do dado, né? A pessoa natural que se refere aos dados pessoais que são o objeto do tratamento, né? No caso das escolas, a gente pode dar nome para isso, que é o caso dos dados dos alunos, dos pais,
dos professores e dos funcionários de um modo geral, né? Então o titular é o dono do dado, né? É o dono da informação. Então o meu nome, meu RG, meu CPF, eu sou o titular dele, né? O que compõe esses dados, compõe as informações sobre a minha pessoa, sobre a todo mundo aí que assiste o vídeo, tá? Então a lei ela define o titular, o nome certo é esse. O segundo papel que é definido pela Lei Geral de Proteção de Dados é o controlador, tá? O controlador ele pode ser uma pessoa natural, ou seja, eu posso ser eu, um autônomo, prestador de serviço para várias pessoas físicas, mas eu sou um prestador de serviço, então é pessoa natural, não sou uma pessoa jurídica, mas eu sou uma pessoa natural que trato algum tipo de prestação de serviço ou vendo algum produto em que eu tenho dados de pessoas. Então, ela vale tanto para um autônomo também, como para uma pessoa jurídica, um CNPJ, tá? Ela pode ser empresa pública ou privada, não importa. A quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, tá? No caso aqui, a gente está falando quem é o controlador. É a instituição de ensino, né? Então, pode ser uma escola, pode ser um colégio, pode ser uma faculdade, pode ser uma universidade, uma escola de negócios, uma escola de idioma, não importa. A instituição de ensino ela é classificada dentro da lei como controladora. É o ponto focal, né, que é a instituição que vai coletar os dados dos seus clientes, né, dos seus alunos, dos seus pais, enfim, e vai tratar. Então, o domínio da informação, né, dos dados é o controlador, e o controlador é a instituição de ensino. O operador, né? O operador, na verdade, o terceiro papel definido pela lei é a pessoa natural ou jurídica, né, como expliquei também no controlador, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá? Exemplo, a empresa que presta serviço, vamos supor, a instituição de ensino, é muito comum, né, as instituições de ensino terceirizar a folha de pagamento. Então, vamos supor, ou terceirizar, por exemplo, a cobrança, né, de inadimplentes, por exemplo. A empresa, ou até mesmo internamente, né, você pode ter tudo isso, né, você pode ter a folha de pagamento rodando dentro da própria instituição, você pode ter um departamento de cobrança dentro da própria instituição. Então, estou dando um exemplo que pode ser terceirizado ou interno. Você vai ter, o operador ele vai manipular esses dados, né? Ele vai utilizar de alguma forma, seja ela digital ou impressa, ela vai, na verdade, fazer com que haja o tratamento do dado. Ela é quem vai utilizar os dados para alguma finalidade, seja lá, no caso de instituição, seja lá de ordem pedagógica ou escolar, não importa, ela vai estar tratando esses dados. Então, a lei deixa muito bem claro que existe o controlador, que é o que detém os dados, e o operador é quem vai utilizar esses dados para uma finalidade. Tá? Então, isso fica muito bem claro e bem organizado, porque quando a gente pensa um pouco sobre a terceirização, né? Ou seja, vamos por uma folha de pagamento que eu faço externo, onde eu compartilho com a empresa terceira o dado dos funcionários para rodar a folha, eu como instituição controladora, eu tenho que exigir que o operador tenha os mesmos cuidados que eu tenho com os dados pessoais. Então, a lei deixa bem claro o papel do operador para que seja mais claro isso, mais bem definido, né, o papel de cada um. O quarto papel que a lei também estabelece é o encarregado de dados. Encarregado de dados, na GDPR, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, ele chama de DPO, né, Data Protection Operation, que é a pessoa responsável por todo o tratamento de dados dentro da instituição de ensino e que é a representante, na verdade, indicada pela instituição de ensino a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional. Você vê que é uma nova função no mercado, é uma nova posição, né? um novo profissional de mercado que a lei exige que se tenha, e que, inclusive, se você comparar a LGPD com a GDPR europeia, a GDPR europeia ela exige que a empresa ou a instituição defina internamente um encarregado de dados, um DPO. No caso da LGPD brasileira, ela flexibiliza isso, deixando você terceirizar esse papel.
a instituição, então, de ensino, ela pode não definir internamente uma pessoa como encarregado de dados, DPO, mas ela pode, na verdade, terceirizar para uma empresa, como a School 360, para fazer esse papel, né, de interface entre as partes envolvidas, né, que seria, no caso, o controlador, o operador, os titulares de dados, a autoridade nacional, enfim. Isso é um papel que a lei atual, a Lei Geral de Proteção de Dados, permite que você faça esse trabalho. Então, é claro que depende de cada instituição de ensino, mas, de novo, a lei deixa claro que o papel do encarregado de dados, o DPO, ele é necessário para poder fazer justamente, inclusive o papel do DPO não é só fazer o acompanhamento assim, de algum tipo de incidente. Na verdade, ele é o responsável pela toda a normativa, toda a mudança de lei, todo o ajuste que a autoridade nacional fizer sobre o tratamento de dados. Ele vai ser o ponto focal, onde vai fazer a interface entre a autoridade nacional e esse encarregado que internamente tem que atualizar políticas, documentações, treinamentos, fazer o acompanhamento se todos os processos e procedimentos definidos na adequação e implementação da LGPD estão de acordo, né? E fazer o acompanhamento como se fosse uma auditoria aí contínua para poder garantir que esse projeto continue sendo mantido, tá? Uma coisa que a gente sempre fala é que esse projeto de LGPD, ele é um famoso PDCA, né? Plan, Do, Check, Action, né? Ele trabalha sempre em ciclo, não existe, no projeto de LGPD não existe, eu implantei ele e acabou, não tenho mais nada para fazer, não. Ele é um processo contínuo e que exige, na verdade, uma governança, a lei exige que você tenha uma governança e que você tenha o uso de boas práticas para garantir que a proteção de dados esteja acontecendo. Isso é uma coisa muito legal, porque no mercado de educação, isso inclusive foi um dos motivos que me inspirou, junto com o Márcio, a gente fundar a School 360, que a experiência que a gente tinha do mercado corporativo, e eu fui enxergando no mercado de educação, que as instituições de ensino, elas podem, e tem muito espaço para isso, para desenvolver realmente a implantação de governança de um modo geral, de controles, para você saber exatamente em que momento você está, qual é o seu nível de maturidade, utilizando ferramentas, boas práticas, metodologias, porque quando você tem controle da situação, quando você controla, você gerencia, você consegue ter resultados melhores. E aí isso é uma coisa que inspirou a gente com a School 360 justamente para fundar ela e levar essas ideias para o mercado de educação. E a lei, quando chega, ela aponta isso, então ela só retifica a nossa ideia, na verdade, e fazer com que a gente acredite mais ainda que é possível fazer mais e melhor, né? Então, o quinto e último papel da LGPD em relação depois do encarregado é a autoridade nacional, né? A autoridade nacional é um órgão público, né? A administração pública é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados em todo o território nacional. O que eu quero dizer, assim, a autoridade nacional é muito parecida com as agências nacionais, por exemplo, de vigilância sanitária, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, enfim, você tem uma autoridade que vai regular, fiscalizar e ajudar a zelar, implementar o cumprimento da lei, né? Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, será que essa lei vai pegar? Na verdade, não é que essa lei vai pegar, essa lei, ela é necessária, ela não tem como pegar, ela tem que ser executada, porque a gente já teve esse ano, inclusive, 2 casos de vazamento de dados recentes agora, uma, se não me engano, foi da Gafisa, se não me engano, e agora, recentemente, do Serasa, houve vazamento de dados, e já tem alguns processos já abertos aí junto à autoridade nacional. Ainda estão estudando aí, verificando aí o que de fato aconteceu, né, com o vazamento desses dados. No caso da Serasa, que até recentemente eu acho que conseguiu comprovar que o vazamento das informações não partiu dela, mas enfim, criou-se toda uma publicização em cima disso. E nesses casos é uma coisa um pouco complexa, porque ela pode, como posso dizer, ela pode gerar uma imagem negativa, né? Então, o cuidado tem que ser muito grande, não só na proteção de dados, mas mesmo que você consiga provar
futuramente que não houve falha da instituição de ensino, é uma publicização que pode ocorrer aí de uma imagem negativa. Então é sempre muito importante esse cuidado com os dados. Então a lei ela não tem essa de pegar, na verdade a lei ela é lei, você vai ter que estar enquadrado. E hoje em dia, como a gente trabalha, como o uso do meio digital vem aumentando muito, né, o uso de uma certa forma, é sempre muito importante a gente enfatizar isso, que é um ponto extremamente sensível aí para todas as empresas. Então acho que é importante, de alguma forma, as escolas começarem a se conscientizar, a se envolverem, porque a gente está lidando até com informações de alunos e crianças. Inclusive, eu preciso até ver se eu tenho aqui, eu vou ver se eu acho aqui alguma informação adicional sobre... existe dentro da Lei Geral de Proteção de Dados um artigo que fala sobre crianças e adolescentes, e que eu acho que aqui no meu slide deve estar mais para frente, daqui a pouco eu volto a falar. Bom, depois de falar dos 5 papéis, a gente está falando agora aqui um pouco sobre o consentimento, né? A nova lei, né, ela estabelece que todo o tratamento de dados pessoal necessita do consentimento explícito do titular, né? O consentimento previsto aí no artigo, no 7º da lei, né, deverá ser fornecido pelo titular por escrito ou por outro meio que demonstre manifestação de vontade do titular, né? No caso envolvendo alunos menores de idade, um dos pais ou responsável legal é que deverá fazer esse consentimento. Na verdade, quando você, olhando para a instituição de ensino, né, quando eu vou fazer a matrícula de um aluno, né, onde eu vou fazer o cadastro dele dentro da instituição para que ele possa começar a estudar na escola, existem dados em que a instituição de ensino, eu já vi isso várias vezes acontecer, às vezes pedem dados que não são necessários, né? Ou seja, eu tenho uma ficha cadastral onde eu faço a coleta de dados hoje, com dados que talvez não são relevantes ou necessários para a instituição de ensino, mas existe aquele hábito, vamos coletar, porque aí se amanhã eu precisar eu já tenho. Não dá mais para ser assim. As instituições de ensino precisam rever o que ela vai precisar de fato de dados para poder realizar o seu trabalho, né, a sua prestação de serviço, e trabalhar apenas com os dados dela que ela precisa para a prestação de serviço dela. Aquilo que ela não precisa, ela não deve coletar. E deixa eu estou vendo aqui que teve algum problema, é isso? Travou? Se alguém puder dizer para mim se travou ou não. Eu vi uma mensagem aqui que está dizendo que travou, então eu só queria saber se alguém puder me confirmar. Travou? Vocês estão me vendo? Se alguém puder me dizer aqui. Espera aí. Tem alguém para mim. Deixa eu só verificar se teve algum problema. Só um minuto. Deixa eu só ver aqui. Não travou. Ótimo, gente. Obrigado. É que eu vi uma mensagem aqui, eu parei até para poder não atrapalhar, tá? Bom, enfim, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, voltando à parte do consentimento, a parte do consentimento é muito importante que quando a instituição de ensino for coletar, ela saiba o que ela vai precisar. É lógico que a lei, existem algumas, por exemplo, a Secretaria de Educação, ela exige que você passe alguns dados para a instituição. Então existe acima da Lei Geral de Proteção de Dados, existe um órgão, né, como a Secretaria ou o Ministério da Educação, que exige algumas informações dos alunos para você registrar, para que eles saibam em que nível que o aluno está, em que escola que ele está. Então, algumas informações são obrigatórias, né, que não é uma exigência da escola, que existe um órgão maior. Então a lei não vai pegar em cima de uma situação como essa, porque na verdade é uma informação, um dado que vai muito além da lei, porque é um órgão regulatório que está pedindo, que é o caso da Secretaria ou Ministério da Educação. Mas dados que você vai usar internamente para a sua instituição de ensino, você deve ter um cuidado hoje, o que você vai coletar, e coletar apenas o que você precisa. E quando a gente está falando de instituições de ensino, quando você, por exemplo, tem algumas instituições que têm enfermaria, né, que coleta dados médicos do aluno para ter registrado lá algum tipo de
de atenção que se deve ter aí na saúde de um aluno A ou B. Esses dados que são dados sensíveis, eles devem também ser coletados e tratados com certo cuidado e devem ser apenas coletados aquilo que realmente é relevante. Só que tudo isso que eu estou falando da coleta do dado deve sempre ser de forma explícita o porquê que eu estou coletando aquele dado junto ao titular e pedir a ele o consentimento, seja ele num simples formulário, né, onde ele preenche manualmente e lá deve ter um disclaimer ali dizendo que aqueles dados têm aquela finalidade, por isso que o que ele está compartilhando, a escola ou a instituição, colégio, faculdade, universidade, não importa, vai usar para aquela finalidade, tá ok? Ou de forma digital, seja ele preenchendo num formulário digital, seja ele navegando pelo site, né, fazendo isso pelo site, sempre haverá necessidade de ter aí de maneira explícita um disclaimer dizendo que aqueles dados coletados têm uma finalidade e a finalidade vai ser aquela, e aí a partir do momento que ele dá o consentimento, ele te autoriza aquilo, porque se amanhã, né, você está usando aquele dado e ele for reclamar que está usando o dado de maneira indevida, você consegue provar que foi com o consentimento dele que você está usando aquele dado. Lógico, não necessariamente precisa vazar, não é essa a ideia, mas a instituição consegue se proteger para usar aquele dado para alguma finalidade e com consentimento ela consegue seguir o fluxo, né, de prestação de serviço. É óbvio que sem o consentimento, se ele não te der o consentimento para você utilizar os dados do aluno, não tem como você prestar o serviço de educação. Então, mas isso tem que estar explícito e claro e ciente de ambas as partes que tem uma finalidade para aquilo, tá ok? O legítimo interesse, né? Eu acabei até falando um pouco além, né? O legítimo interesse, né? A lei define que não basta haver o consentimento para o tratamento de dados, né? É fundamental que o controlador, né, observe o princípio do legítimo interesse para o tratamento de dados, tá? O legítimo interesse do controlador, ele somente poderá fundamentar o tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir das situações concretas, ok? Então é um pouco do que eu estava falando no meio ali do consentimento, né? Você tem que mostrar a razão por aquilo que você está usando, qual é o fundamento que você vai usar aquele dado para fazer algo, né? Então, seja ele para dar aula para o aluno, eu preciso de dados dele para poder registrar ele nas plataformas, na Secretaria de Educação, no Ministério, nas plataformas de ensino, enfim, eu tenho que, dado aquilo, eu tenho que explicar para ele ter ciência do que está sendo feito com aquele dado. Então, eu preciso daquele dado para poder realizar o trabalho que está sendo contratado, né? Ou a compra do produto que está sendo feito. Então, isso é sempre muito importante frisar, que a lei deixa isso muito bem claro, para que ambas as partes saibam exatamente o tamanho da responsabilidade e da necessidade do legítimo interesse, tá ok? A gente está falando agora um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui também, estou vendo de novo uma mensagem que travou. Não sei se alguém pode me dizer aqui, mas enfim, eu vou seguindo aí, depois... não, ótimo, maravilha. Obrigado, Tiara. Obrigadão. Vamos lá, direito dos titulares, né? A LGPD garante o direito dos titulares fundamentais, né? Os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e da privacidade, além da titularidade dos seus dados, tá? Dessa forma, o titular tem o direito de obter do controlador, a qualquer momento, mediante uma requisição, todas as informações sobre o tratamento dos seus dados. A lei deixa muito bem claro o seguinte, vou resumir, tentar explicar um pouco mais detalhado o que é isso aqui. O direito do titular é a partir do momento que eu, você, qualquer um de nós, compartilhamos nossos dados pessoais, né, para a realização de qualquer prestação de serviço ou compra de serviços, eu, como titular, tenho o direito de chegar à empresa que eu compartilhei e querer saber como estão sendo como estão sendo utilizados os meus dados para uma determinada finalidade, e eu posso mudar isso a qualquer momento, tá? Eu posso, por exemplo, chegar hoje, vou dar um exemplo das operadoras de telefonia, né? Eu me cadastrei hoje numa operadora A, tinha prestação de serviço, e aí resolvi mudar para a operadora P, né? E aí, quando eu mudei e eu compartilhei os meus dados com essa nova operadora para substituir uma prestação de serviço que eu tinha, a operadora A, eu posso ir lá e pedir para saber como estão os meus dados e posso, de repente, a qualquer momento, pedir para ele
fazer qualquer ação que eu queira, porque já que eu sou dono sou o titular do meu dado, eu posso pedir para que ele me mostre como ele está tratando, eu posso autorizá-lo a continuar entrando em contato comigo ou não, né? Eu posso pedir para que ele exclua os dados, né? Ou seja, não me importune mais, não me ligue mais, porque eu não quero mais nenhum tipo de contato. E a instituição, ou a empresa, ela deve ter alguns procedimentos internos de atender a requisição, executar a solicitação de acordo com o pedido do titular e mostrar e garantir que aquela solicitação foi feita e realizada. Então, no caso das escolas, se eu pensar fazer uma adaptação, é exatamente isso. Imagina um pai de aluno que colocou o filho na escola, que estudou durante X tempo dentro da escola, e ele quer, a qualquer momento, chegar na escola e falar, tá bom, eu quero saber o que vocês estão fazendo com os meus dados. Como é que vocês estão utilizando os dados meus e do meu filho dentro da instituição de ensino? Esse processo e esses procedimentos, eles devem estar muito bem definidos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que garanta, na verdade, todo esse fluxo de informação. Então, desde da solicitação, da requisição feita e a sua execução e a verificação interna dentro da instituição de ensino para saber se aquele dado, onde ele está passando, como ele está sendo utilizado, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que a instituição de ensino tenha definido isso, mapeado, divulgado, controlado. Então é onde entra o nosso trabalho e garantir, né, o retorno ao titular sobre esse tratamento, tá ok? Falei aqui, né? Existe dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tinha comentado um pouco antes, crianças e adolescentes. A LGPD estabelece uma proteção específica a dados pessoais de crianças e adolescentes, né? É óbvio que a gente está falando de instituição de escolas e colégios, né? No caso de faculdade e universidade, que já é maior de idade, enfim, mas como aqui a gente está falando de ensino fundamental, médio, infantil, enfim, existe dentro da lei uma parte dela que foca muito nisso, né, que a definição foi pensada para evitar o uso inapropriado das informações relacionadas aos menores de idade, que pode colocar a integridade dele, o uso, né, colocar a sua integridade em risco, né? Então, isso é uma coisa que está muito bem clara, definida dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Como eu falei, a governança e as boas práticas são uma exigência da lei, né? Quando você tiver uma fiscalização durante o processo de fiscalização, auditoria, como queiram chamar, pela autoridade nacional, ela vai sempre focar, na verdade, em querer saber como esse acompanhamento, né, essa governança está sendo feita pela instituição de ensino e como ela está utilizando as boas práticas, né? Então ela fala que essa nova legislação também requer a necessidade da escola, ou da instituição de ensino e seus prestadores de serviço adotarem uma série de boas práticas e governanças que tem muito no mundo corporativo em relação a processos e tratamento de dados pessoais, tá? É importante ressaltar que a NPD ela pode considerar a adoção de boas práticas e da governança, né, como um parâmetro para poder atenuar eventuais procedimentos ou sanções administrativas, ou seja, se você está fazendo algo, se você já está aplicando na sua instituição de ensino alguma ação de controle sobre o tratamento de dados, né, utilizando governança, boas práticas, utilizando tecnologias, né, como firewalls, como políticas de segurança de dados, né, enfim, tudo que envolve os processos internos sobre tratamento de dados. É óbvio que a autoridade, quando chegar para poder analisar aquilo, ela vai ver o nível de cuidado, de maturidade, de envolvimento, enfim, de execução no tratamento de dados. Isso pode ajudar a diminuir. De repente, uma possível multa pode virar uma advertência. Então, é sempre muito importante frisar que toda instituição de ensino deve dar atenção, deve executar esse projeto com esse cuidado e sempre ter uma forma mais eficiente possível de controle sobre o tratamento de dados, porque isso pode ser determinante numa situação de incidente em que você vai ter que mostrar para a autoridade nacional que você realmente estava tratando o dado e que, mesmo que houve um vazamento, dependendo da situação, elas conseguem atenuar aí uma multa por uma advertência. Isso mostra que a escola está no caminho certo, a instituição está no caminho certo.
Bom, dentro desse projeto de LGPD que a gente oferece para o mercado de educação, a gente sempre executa o projeto e sempre vai ter um relatório de impacto da proteção de dados, tá? A nova lei, principalmente no artigo 38, estabelece a necessidade da escola criar e manter um relatório de impacto de proteção de dados pessoais, onde tem a descrição, aqui contém a descrição dos tipos de dados coletados e tratados pela instituição de ensino, incluindo as metodologias que ela utilizou, a coleta, a garantia da segurança de dados da informação, a análise do controlador com relação às medidas, as medidas de salvaguarda ou safeguarding e mecanismos de mitigação dos riscos adotados. Tá? Esse relatório poderá ser requerido pela autoridade nacional ou pelo titular a qualquer momento. Então, a instituição de ensino ela precisa ter isso organizado, ela precisa ter isso na mão, pronto, a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser que tanto a autoridade quanto o titular exija disso. Tá? E aí, aquilo que eu estava falando, né? Existem algumas coisas que a Lei Geral de Proteção de Dados aponta que você deve, vamos supor, ter uma maneira de proteger os dados digitais dentro da sua instituição de ensino. Mas ela não vai dizer para você que tipo de segurança da informação, firewall, antivírus, políticas de segurança no seu ambiente digital que você deve aplicar. Ela só diz que você tem que ter. Então, isso é um dos trabalhos que a gente executa, é justamente também ajudar em outras ações que não estão ligadas diretamente à lei, mas que com o devido tratamento, atenção e execução, por exemplo, de aplicação de um web filtering, né, que é uma ferramenta de controle de conteúdo de um firewall, ajuda você a mitigar o risco e proteger o dado pessoal. Então, a lei não deixa claro que você deve usar A, B ou C, mas ela diz que você tem que ter algum tipo de proteção de dados, e aí o trabalho da School não é só olhar a lei, os processos, procedimentos, mas é também olhar tudo que envolve, por exemplo, a tecnologia da informação e ajudar a melhorar aquilo para garantir, para melhorar a proteção do dado pessoal, tá? As sanções administrativas que a lei prevê, né, no artigo 52, são várias sanções administrativas que poderão ser aplicadas, né, às instituições que violarem as normas da lei, tá? Desde uma simples advertência, né, por exemplo, receber uma notificação, aí vai a autoridade lá, verifica um problema e te dá uma advertência para você corrigir, até multas que podem chegar a 2% do faturamento anual da instituição de ensino. Então, você imagina o valor dessa multa que pode acontecer dentro de uma instituição de ensino quando houver um vazamento de dados. E isso pode, esse valor de 2% sobre o faturamento da instituição de ensino quando você tem um incidente. Você imagina se vaza dados de 100 alunos, por exemplo, e você pode correr o risco de ter várias multas, né, no caso, em cima de incidente e reincidência, né? Então, isso é uma situação como essa pode criar um prejuízo muito grande para a empresa, não só no ponto de vista para a instituição, mas não só no ponto de vista de imagem, né, perante o mercado, né, com vazamento de dados, mas também financeiro, que pode causar aí, impactos negativos grandes aí para a instituição de ensino. Então, a lei ela tem sanções que variam entre uma advertência até uma multa, que vai até 2% do faturamento anual. O impacto para o ambiente escolar. Qual é o impacto que isso causa no ambiente escolar, né? A legislação, como toda organização, e as instituições de ensino são diferentes, terão que fazer várias adequações. Ela deve rever, né? A escola deverá rever e não só rever, mas se adequar a todos os seus processos e procedimentos administrativos, jurídicos, pedagógicos e tecnológicos que envolvam o tratamento de dados pessoais, por exemplo, desde um agendamento de visitação do pai do aluno, né, na instituição de ensino, contato e registro de novos alunos, de novas famílias que estão estudando a possibilidade de matricular os seus filhos na escola, manuseio de fichas médicas, processos de cobranças, imagens captadas pelo sistema de segurança da escola. Isso é muito importante falar, porque existe o dado pessoal e o dado sensível, tá? Que eu acho que deve ter um slide aqui que deve falar disso. Tudo que é o biométrico, né? A gente fala de dado pessoal, meu nome, mas tem o dado biométrico, aquilo que eu consigo, seja ele por uma digital, ou seja
meu rosto pela minha face através de uma captação de imagem. Isso é um dado sensível e também está dentro da lei, tá? Então, isso é uma coisa que eu mais para frente vou acabar falando um pouco sobre isso, tá? A gente também foca na parte de tecnologia e segurança da informação, como eu comentei, né? Que a gente na verdade trata olha o todo, porque hoje em dia muitas instituições de ensino já trabalham com infraestrutura de tecnologia, com sistemas. Então esse projeto também, a lei exige, na verdade, que você reveja toda a parte de segurança da informação. A gente também trabalha justamente com tudo isso que eu estou falando sobre processos, procedimentos, tecnologia da informação. A lei exige que você tenha, na verdade, as governanças e boas práticas, como o artigo 50, né, requer a implantação de um modelo de governança, de boas práticas, o correto tratamento dos dados. A gente está falando sobre a revisão também de todos os seus contratos. Lembra que, na medida que eu faço um contrato, que eu coleto o dado, eu tenho que ter o disclaimer dizendo para que eu vou usar aquilo. Então, a lei pede para que você reveja todos os contratos, seja na sua prestação de serviço ou na contratação de uma prestação de serviço ou de um produto de um terceiro. Você também deve prestar atenção a partir do momento que você compartilha dados com eles. Você deve também rever todo o tratamento de dados, né? Será necessário que criar dentro da comunidade escolar, envolvendo direção, coordenação, professores, colaboradores, terceiros, alunos e pais, uma conscientização sobre essa nova lei e a necessidade de um novo comportamento de dados, comportamento no trato dos dados pessoais. Então, você veja, a coisa vai muito além do que a gente envolve todo mundo, né? Você precisa trabalhar a cultura, você tem que desenvolver a conscientização das pessoas sobre o tratamento de dados e também envolver, como eu falei, os pais e alunos. Eles precisam saber exatamente a importância que é tratar dados pessoais, seja ele dados comuns, dados biométricos, enfim, como fotos, imagens. Você também tem que levar isso, né? O consentimento específico e detalhado para o tratamento de dados de alunos deverá ser solicitado de forma clara e destacada pela escola. No caso de estudantes menores, esse consentimento precisa ser dado pelo pai, pelo responsável legal daquele aluno, tá? A estratégia de implementação da School 360, que a gente ajuda as instituições de ensino, é sempre fazer um diagnóstico, tá? A gente sempre divide o projeto em fases, na verdade. Não existe produto de prateleira para a LGPD. Uma coisa que eu deixo bem claro é que não há, na verdade, se alguém chega para uma instituição de ensino e fala, olha, eu te entrego isso daqui sem saber qual é a realidade, o tamanho, os departamentos, as pessoas, os processos, procedimentos, isso não existe. Então a gente sempre desenvolve uma solução onde a gente primeiro faz um diagnóstico, a gente tira uma fotografia do ambiente para poder fazer o levantamento certo do que está acontecendo. Então, na implantação ou adequação da LGPD para a instituição de ensino, a gente trabalha com diagnóstico, que faz o processo de avaliação, o diagnóstico da escola, verificando processos, procedimentos, tecnologia da informação, segurança da informação e jurídico. Por isso que é uma solução 360. A gente consegue analisar todos esses pontos e a instituição ela só tem um ponto focal, uma única empresa para tratar sobre todo o projeto, tá? E dentro desse diagnóstico a gente entrega um relatório de impacto de dados, um relatório de impacto à proteção de dados e um mapa de riscos, né, apontando aonde estão os grandes issues, os grandes problemas que a escola ou a instituição de ensino vai precisar focar. Depois dessa primeira fase de diagnóstico, a gente entra na segunda fase, que é o plano de ação. Esse plano de ação ele é o projeto onde a gente vai apontar o que, após a identificação do banco de dados e dos riscos, será elaborado um plano de ação para a adequação. Então a gente faz esse desenho do que precisa ser feito depois do diagnóstico. A terceira fase, que a gente também entrega, é a gestão do projeto. Algumas instituições de ensino têm problemas, não tem braço, não tem como executar esse projeto, então também contrata a School 360, depois do diagnóstico e o plano de ação, a execução do projeto, né, e a governança, a gestão do projeto, né, o gerenciamento do projeto para adequação, e aí vai dependendo, lógico, do tamanho do esforço, tempo e investimento que a escola vai fazer sobre os seus issues, sobre os seus riscos para tratar sobre isso, tá? E a partir daí, depois da gestão do projeto, a entrega do projeto é concluído. E a quarta fase que a gente entrega é a manutenção e a melhoria, né? Que é o monitoramento, auditoria, melhoria contínua do projeto LGPD. Ele, como eu falei, é um trabalho contínuo, ele não pode ser um projeto que entregou, acabou, vamos embora. Não, há necessidade o tempo inteiro, ele é mutante, ele tem que ser adequado o tempo inteiro, porque as mudanças de lei, de normas, então tem que ter um gerenciamento sobre isso, tá? Então, como podemos ajudar? Fazer o diagnóstico da instituição de ensino, jurídico, processos, procedimentos, TI e segurança da informação, elaboração do relatório de impacto de proteção de dados,
a gente entrega um relatório de riscos e planos de ação, a gente realiza treinamento e capacitação de toda a comunidade, seja ela pais, alunos, funcionários, professores, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente faz o gerenciamento e execução do projeto de adequação. A gente atua também como DPO, né, Data Protection Operator, como encarregado de dados nos projetos de LGPD. A gente realiza as assessorias e auditorias, né, que a gente já pegou algumas escolas que nos contrataram e depois fizeram só eles, depois a gente voltou lá para fazer a auditoria. E aí a gente também faz a terceirização da DPO, segurança da informação, gestão do projeto, serviços de tecnologia e etc. Nós atendemos já algumas escolas, lá no nosso site já tem algumas escolas que a gente já está atendendo. E depois de ter falado quase uma hora aqui, eu vou abrir aqui para vocês a oportunidade de falar sobre dúvidas e perguntas sobre o projeto. Mas também, como eu falei no próprio site, vocês podem nos contactar, pedir material nosso, apresentações, guias da LGPD. E vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui disponível, aqui, que eu acho que já deu uma hora aqui que a gente está falando. Então, se alguém tiver alguma pergunta agora, eu posso responder. Ou, se vocês preferirem também, pode entrar em contato com a gente com contato@school360.com.br ou pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook ou no próprio site nosso. Também a gente está lá disponível para poder fazer aí sanar qualquer dúvida que vocês possam ter, né? Deixa eu ver aqui. Pode exemplificar um controlador e um operador para o ambiente escolar, por favor? Bom, o Ricardo está aqui perguntando o seguinte. O controlador, que é a instituição de ensino, Graça, é www.school360.com.br. Também pode procurar pelas redes sociais, tá? Então, Ricardo, só para te falar, o controlador e o operador, né? Isso é muito importante, essa pergunta, pelo seguinte. O controlador é o detentor do dado, né? Das informações do cliente. No caso da instituição de ensino, dos responsáveis, né? Os pais e dos alunos. No caso de universidade, é dos alunos, né? Dos alunos que a gente está falando. Então, o controlador é a instituição que detém os dados para uma finalidade. Na verdade, a instituição, para executar a prestação de serviço dela, tem os dados do aluno, né? O operador são aquelas pessoa natural ou empresas jurídicas que vão tratar aquela informação para executar um trabalho. Então, vamos supor, no caso de uma empresa de cobrança que seja terceirizada, a empresa vai ter acesso a esse dado da instituição de ensino para executar a cobrança de mensalidade, por exemplo. Então, ela é operadora, ela está utilizando esse dado, mas o controlador é o responsável por esse dado. Então, ele tem que ter meios e garantias de que o operador, quando for usar esse dado, ele não deixe vazar ou use esse dado de maneira inapropriada que não seja para aquela finalidade. Então, imagine o seguinte, vamos pensar... deixa eu ver aqui, então, vamos pensar o seguinte, a gente tem o departamento de admissão de novos alunos. Então, eu tenho o controlador, que é a instituição de ensino, e o operador, que é a pessoa de admissão, ela está lidando com aquele dado, ela está tratando aquele dado de alguma maneira. Então, essa é a diferença entre o operador e o controlador. No caso, quando a gente sempre fala de controladores externos, que é terceirizado, que é a instituição controladora, contrata uma prestadora de serviço para executar uma atividade que não é o core business dela, ela tem que ter ela tem que exigir desse operador a devida proteção do dado que ela, como instituição, tem que garantir. Então, tem que rever esses contratos também e exigir que esse prestador de serviço tenha a devida proteção de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá ok? Aqui está falando Fabiana Gaudi, né? Então, em relação aos dados pessoais de funcionários, também existe o controlador, que é a instituição de ensino, e tem o dado pessoal do funcionário, ok? Que o Departamento de Recursos Humanos vai tratar aqueles dados. Deve exigir, na verdade, tem que se exigir ali que o operador, que acessa os dados do controlador, tenha as suas práticas ali e os devidos cuidados, processos, procedimentos, seja eles de ordem física ou digital, ele deve executar a proteção de dados. Ele tem uma responsabilidade sobre a utilização desses dados. Então, quando a gente está falando de funcionários, folha de pagamento, por exemplo, se você pega os dados como controlador, a instituição de dados tem como controlador os dados pessoais dos funcionários e terceiriza a folha de pagamento, para executar o pagamento, enfim, salários, tributos, essa prestadora de contabilidade deve estar adequada à LGPD e dentro dos seus contratos vocês devem exigir essa proteção. Vale ressaltar que quando há um problema
seja do aluno ou de um funcionário, um vazamento de dados por um terceiro, o responsável por esse vazamento, quem vai responder perante a autoridade nacional sobre aquele vazamento de dados de um aluno ou de um funcionário de uma empresa que o controlador, a instituição contratou, quem responde é a instituição, não é a prestadora de serviço que está fazendo aquilo. Então, por isso que é sempre muito importante, e esse é o papel nosso junto à LGPD, é rever todos esses processos, esses fluxos, esses contratos para garantir a devida proteção. Tá ok? Não sei se eu me deixei fazer entender nas duas perguntas. Bom, gente, eu estou meio que já passando o tempo aqui. Novamente eu queria agradecer o Alex do Sebrae aqui e também não só o Alex, né, o Alex Xavier do Sebrae, assim como a Regina Stefano da Ciesp, pela oportunidade que, imagina, Fabiana, conte com a gente, pode nos acionar a hora que você precisar. Mas eu quero novamente agradecer a todos aí que participaram da live. Peço desculpas aí por algum inconveniente, algum desconforto que eu possa ter gerado aí. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui uma live sozinha. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço aí a Ciesp, especialmente a Regina Stefano, o Alexandre, o Alex Xavier do Sebrae, que nos deu essa oportunidade de fazer esse trabalho aqui, de apresentar um pouco do LGPD. E como eu falei para vocês, a gente deixou, a gente tem todos os canais nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, tem o nosso próprio site. Entre no nosso site lá, se cadastre, a gente coloca na base, está sempre compartilhando, como eu falei no começo do vídeo, está sempre falando aí de conteúdos que a gente compartilha, de materiais aí pertinentes à área de educação. E então a gente está, na verdade, tentando aí ajudar as instituições de ensino a mudar aí a sua forma, a forma de olhar essa lei, que é extremamente importante. E mais uma vez estamos à sua disposição, estamos à disposição de todos vocês. E novamente eu enfatizo, tá? A School 360 ela é focada no mercado de educação. Então pode ser escolas, colégios, universidades, faculdades, a gente consegue atendê-los da mesma forma, com a mesma atenção, e a gente tem profissionais aí especializados em vários segmentos aí dos departamentos, dos diferentes departamentos da instituição, para ajudar a implementar, tá ok? Então, gente, mais uma vez agradeço aí, peço desculpas aí para qualquer coisa, se o que vocês precisarem, por favor, fiquem à vontade para nos contactar, tá ok? Mais uma vez, obrigado, excelente semana a todos vocês aí. Muito, muito obrigado.